né? Amanhã, jogo decisivo contra o Vélez, né? Amanhã a gente tem a definição da vaga da final da Libertadores. Flamengo com uma vantagem bem larga, né? Vantagem de 4 gols, resultado excelente na Argentina. E amanhã a gente vai ter a confirmação dessa classificação. E olha só, falando até sobre Libertadores, já que eu tava falando sobre a final, a Conmebol divulgou os novos valores de premiação para o campeão da Libertadores. Pelas redes sociais, a entidade informou que a premiação aumentou em $1 milhão, cerca de 5,1 milhões, né? Mais de 5 milhões de reais, o prêmio para quem ficar com o título. Flamengo, Palmeiras, Vélez e Atlético Paranaense são os semifinalistas. Hoje tem tem o segundo jogo da semifinal entre Atlético Paranaense e Palmeiras, agora na casa do Palmeiras, no Allianz. O primeiro jogo foi 1-0 para o Atlético e agora tem a definição de quem vai enfrentar, se Deus quiser, o Flamengo. Tá tudo muito bem encaminhado para o Flamengo classificar para a final da Libertadores com uma vantagem tão larga como essa. E eu vi muitos torcedores, inclusive, falando que querem um Atlético Paranaense na final, hein? Quero saber de você que tá aí. Quem vocês querem para essa final da Libertadores da América? Atlético Paranaense ou Palmeiras? Lembrando a vocês que o Atlético já tem uma vantagem de 1 gol, né? Mas essa segunda partida será disputada no Allianz Parque. Então, a gente sabe do poder, né, também desse time do Filipão, né, de trabalhar com aquele poder de retranca, né? É impressionante o que o Filipão faz, ele retranca o time dele todo, o que pode dificultar muito para o Palmeiras. E a gente vai acompanhar porque amanhã teremos, se Deus quiser, a classificação para a final da Libertadores e o adversário, né, será definido, o adversário do Flamengo será definido hoje. Mas a Conmebol já divulgando que o valor da premiação aumentou. No Twitter, a entidade apresentou as cifras e comunicou as mudanças aos torcedores envolvidos. Como mencionado, o campeão da Libertadores receberá $16 milhões. É muito dinheiro. Cerca de 82,7 milhões de reais, um a mais, né, do que na edição passada. Então, vamos passar aqui também quanto os times já ganharam. Olha só, para vocês terem uma noção de quanto o Flamengo já ganhou. Só pela primeira fase, o Flamengo já tinha ganhado R$2 milhões. Segunda fase, 2,5 milhões de reais. Fase 3, né, terceira fase, 3,1 milhões. Fase de grupos, 5,1 milhões. Então, o Flamengo já entra, né? O Flamengo já na fase de grupos já ganhou esse valor de mais de 5 milhões. Pelas oitavas, né, pela classificação nas oitavas de final, o Flamengo ganhou mais de 5,4 milhões de reais. Nas quartas, 7,7 milhões de reais. E por estar na semi, o Flamengo já ganhou 10,3 milhões de reais. O vice campeão da Libertadores ganha cerca de 31 milhões de reais e o campeão leva 82,7 milhões. É muito dinheiro e a Conmebol investindo ainda mais. E ainda falando também sobre a Copa Libertadores da América, a gente sabe, né, que a Rede Globo assumiu os direitos da competição, direitos de transmissão da competição. A Libertadores volta a ser transmitida pela Rede Globo no próximo ano, né? E deixa de ser transmitida pelo SBT. E a Rede Globo já tá até preparando, né, um comercial para voltar, né, para mostrar para o seu espectador que vai voltar a transmitir. E eles já estão preparando até um comercial com uma alfinetadinha ao SBT. A emissora, né, a campanha da Globo, eles querem voltar a falar sobre esse padrão de qualidade da Rede Globo e dar uma alfinetada no SBT, dizendo que a transmissão volta para casa, né? Ao promover a transmissão da competição em 2023, a emissora vai citar que o público sentiu falta do padrão Globo de qualidade nos últimos anos. Só para lembrar, a última edição
da Libertadores exibida na Rede Globo foi em 2019, ano que o Flamengo foi campeão. Então, a Rede Globo querendo dar essa alfinetadinha no SBT que para de transmitir justamente para Rede Globo, né? E eu quero saber de vocês. Vocês sentem falta da transmissão pela Rede Globo? Vocês acham que realmente o padrão mudou muito a partir do momento que foi pro SBT? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a tua opinião, se você realmente acha que faz muita diferença essa transmissão passar pra Rede Globo. Bom, galera, recentemente surgiram várias informações, né, questionamentos e críticas à questão do pay-per-view, né? Como o Flamengo ganha a mais por pay-per-view, como seria injusta esse ganho do Flamengo por pay-per-view. E olha só, uma informação que saiu pelo Lucas Pedrosa, jornalista do SBT, o Flamengo vai receber de pay-per-view 3 vezes mais que a somatória do pagamento para os 3 rivais cariocas em 2022. Enquanto o Flamengo vai embolsar cerca de 164 milhões de reais, o Vasco vai receber 27,2 milhões, Fluminense 13,9 milhões e o Botafogo 12,6 milhões. Ou seja, o Flamengo vai receber 3 vezes mais que a somatória do pagamento dos 3 rivais cariocas, ou seja, Vasco, Botafogo e Fluminense, somando o valor, não chega nem perto do valor que o Flamengo vai receber. Ah, mas Isabelle, por que isso? Gente, a gente tem que entender demanda e a valorização do produto, né? O produto do Flamengo é muito mais valorizado, tem muito mais alcance e muito mais adesão, né? E até uma informação, né, que saiu pelo Alan Simon, colunista do UOL, é que os valores projetados para o pay-per-view do Brasileirão em 2020 revelaram uma diferença grande entre os ganhos de Flamengo e Corinthians na comparação com os demais clubes. A projeção atual é de que a dupla fique com mais da metade do valor total estimado para a distribuição por parte da Globo aos clubes que possuem contrato com o Premier. Então, realmente, né, o Flamengo e o Corinthians têm garantias mínimas com correção. Eles podem ganhar até mais do que o já previsto. Uma garantia de cerca de 120 milhões para o Flamengo, enquanto o Clube Paulista tem uma garantia de 80 milhões. Com a inflação, os valores foram atualizados e o Flamengo tem projeção de mínimo garantido de 160 milhões em 2022. Então, o Flamengo, né, como a gente falou, com garantia de 160 milhões para poder ganhar, ganhando muito mais do que os outros clubes. E é natural, né? Até o Corinthians, como citado pelo Alan Simon, colunista do UOL, os 2 clubes que possuem as 2 maiores torcidas do Brasil. O Flamengo, que possui a maior torcida, e o Corinthians também, que tem uma torcida, tem uma grande torcida. Então, é natural que esse tipo de coisa aconteça e não tem nada de injustiça, gente. A gente tem que entender a lei da oferta e da demanda, né? O Flamengo demanda muito mais do que o Botafogo, do que o Fluminense, do que o Vasco. Então, eu acho que é muito mais a gente entender o produto e como esse produto é vendido no mercado do que entrar em rivalidade e revanche. Flamengo, então, podendo ganhar 160 milhões, galera. É muito alto esse valor. O Flamengo realmente gera muita receita e a gente tem que entender isso.